Olá pessoal, mais uma videoaula sensacional sobre o sistema operacional. Esse vai ser um assunto que vai cair com certeza na sua prova. Então fique até o final dessa aula e aprenda todo esse conteúdo. Vamos lá. Sistema operacional. Então, o nosso curso é um preparatório que vai trabalhar as nuances do sistema operacional, as classificações e tudo que envolve sistemas operacionais. O objetivo da aula, nós vamos compreender os conceitos de sistema operacional, identificar as principais funções, conhecer os tipos e exemplos de sistemas operacionais. Aqui nós temos o mais famoso, que é o Windows. Aqui nós temos o Mac. E aqui nós temos o Linux. E também temos o Android, né? Também, que é muito dado nos mobiles, nos smartphones. O que é um sistema operacional? A definição, ele é um software que gerencia o hardware do computador e serve de interface entre o usuário e máquina. Quem nunca viu aquela famosa tela preta, né? Que o pessoal não gosta de usar e tal. Ali também é um tipo de interface. Só que aqui nós temos as interfaces gráficas, né? Onde é mais bonito, temos ícones, temos imagens. E aqui, como sempre, os sistemas operacionais. O Windows, o mais utilizado, o Linux. Aqui nós temos um detalhe, porque o Android, ele é um sistema operacional que tem por base o Linux, o kernel do Linux. Então, fica isso aí para a gente refletir e quando cair nas questões, a gente está atento a essa situação. As funções principal na sua prova pode aparecer assim, ó, que é System Operation, né? Sistema operacional, né? No caso é o contrário, né? Essa vem para cá e essa vem para cá, que é o Operation System, que é o sistema operacional. Então, qual é a principal função, as principais que nós temos no sistema operacional? A imagem aqui ilustra bem didática. O que que o sistema, nós temos o hardware, né, do computador. Aí nós vamos ter também aqui que é hardware, tudo isso aqui é hardware. E unido formam o computador que nós conhecemos. Exemplo, aqui nós temos o exemplo CPU, né, que é o processador que também é chamado de CPU, que nós temos o hábito de chamar o gabinete, né, quando com a placa-mãe e tudo, aqui todos os periféricos aqui dentro, de CPU, né? Mas também pode ser referido quando pode ser chamado de CPU, o processador, viu? Então, observe bem que às vezes pode estar falando unidade de processamento, CPU, se referindo ao processador. Então, o sistema operacional vai controlar a execução de programas, tipo um exemplo, o Word, o Excel, para que eles funcionem corretamente. Tanto é que às vezes eu pego o Excel e para instalar no Linux não dá certo, porque o Excel foi desenvolvido em cima da plataforma do Windows. Então ele é todo estruturado para que ele rode perfeitamente e corretamente na, no sistema operacional Windows. E aqui nós temos a interface, né, que é o GUI.
que é o que nós vemos, aquela parte gráfica, né? E aqui nós temos o shell, que é a linha de comando, né? E cd, ponto, aí barra, e aí você vai entrando em pastas e saindo de pastas através do modo texto, a famosa tela preta ali, apesar de ser mais rápido e tudo, o usuário final ele tem mais habilidade com a interface gráfica, né? Mais facilidade com a interface gráfica. Quais são os componentes do sistema operacional? Aí nós temos alguns aqui. Sistema operacional, nós vamos ter o kernel, né? O que é o kernel? Ele é o núcleo. Ele vai fazer o gerenciamento da CPU aqui, né? Que é o processador. Observe bem. Do processador, das memórias RAMs e ROM e dos periféricos. O Shell já é uma interface com o usuário, que ela pode ser gráfica, né? Ou textual. Então observe, o Shell ele pode ser tanto uma interface gráfica como textual. Quais são os exemplos de sistemas operacionais que nós temos que utilizam a interface gráfica? Nós temos o Windows, nós temos o Linux. Aí no Linux nós vamos ter diversos tipos de interface gráfica, né? Tipo o Mint utiliza uma, o Ubuntu e daí por diante. E o modo texto, nós teremos aqui o DOS, um exemplo. Nós temos versões do Linux que também possuem só o modo texto. A classificação dos sistemas operacionais. Isso aqui cai muito em prova. Então observe, preste atenção. Memorize isso aqui, que são as classificações. Quanto à execução do programa, observe que ele pode ser monotarefa. Quem já utilizou o DOS vai saber que ele, vamos supor, quando eu digitava lá edit, eu só fazia aquela função, só de editar texto. Hoje não. O sistema multitarefa abre vários programas. Por exemplo, aqui eu estou usando o OBS junto com o PowerPoint. Tem aqui o microfone utilizando. Então, estou utilizando muitas tarefas do sistema operacional. Nós temos, em relação à quantidade, nós temos monousuário e multiusuário. O monousuário é aquele que, tipo o Windows 98, é um usuário por vez. Então eu tenho aqui a máquina 98, um usuário por vez, só um usuário que está habilitado a usar aquele, e enquanto ele estiver usando, o outro não tem acesso a nada. E aqui nós vamos ter multiusuário, o Linux. Então, um mesmo sistema operacional pode estar sendo utilizado por várias pessoas. Sistemas operacionais mais famosos que nós temos é o Windows, né? O Linux, o Android e o iOS, né? Para quem usa aqui o iPhone, tudo. Nós temos o Unix, que é um sistema operacional que ele é robusto e é a base do Linux e do macOS. E aqui dentro desses sistemas, nós vamos ter no Windows, é um sistema mais usado em computadores pessoais. Ele também tem um Windows Server, que é o servidor. No Linux, ele é um software. Aqui no Windows, aqui ele é um sistema proprietário.
atento nisso aqui, ó. O Windows é um sistema proprietário. Isso aqui cai muito em prova. Já o Linux, o que ele acontece? Ele é sistema livre. Então, o que quer dizer isso? No sistema proprietário, o código-fonte ele não é acessível. Já aqui não, o código-fonte ele é acessível no Linux. Qualquer um pode fazer suas modificações, pode fazer as adaptações que desejar, que é permitido. E ele é flexível, é seguro, da mesma forma que o Windows. Aqui nós temos o Android. O Android que ele é baseado no kernel do Linux. Então, ele já é uma derivação do sistema Linux, mas só que voltado para smartphones. Curiosidades, né? Aqui, ó, o Android é derivado do Linux. Isso aqui pode cair na sua prova. O DOS é o que o pessoal chama de MS-DOS, né? Chamado, conhecido como MS-DOS. Foi a base para a popularização dos PCs, né? E o Unix, que foi criado em 69 e hoje e até hoje é utilizado em grandes servidores, tamanha a sua robustez. Então, na aula de hoje, você viu que o sistema operacional é essencial para o funcionamento de qualquer computador e ele vai gerenciar tanto os dispositivos hardware como os software. Ele vai controlar programas, vai servir de interface com o usuário para facilitar o gerenciamento, a utilização dos recursos computacionais. Pode ser classificado como monotarefa e multitarefa. Monotarefa, DOS. Multitarefa, Linux. Monousuário, aqui nós temos o Windows 98 como exemplo. Multiusuário, o Windows. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever, compartilhar e deixe um comentário de quais são os assuntos que você gostaria que fosse abordado na próxima videoaula. E até a próxima.